É com muita honra e muita satisfação que a gente recebe cada um de vocês para essa 1 hora de conversa. E eu gostaria de agradecer a todos e todas que nos acompanham e retiraram 1 hora das suas agendas numa segunda-feira para a gente conversar sobre representação política, crise na representação, qualidade do parlamento brasileiro e também fazer um balanço do que aconteceu nessa última legislatura. E para isso, nós estamos hoje com 3 convidados muito especiais. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, o deputado federal Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, e também o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, do PSD, recém-filiado ao PSD, do Amazonas, que vai se juntar a gente na programação aqui durante a conversa. Eu queria agradecer também as equipes das 2 instituições, da RAPS e da Fundação Fernando Henrique Cardoso, e o meu colega, cientista político, que vai me ajudar na mediação, Sérgio Fausto. Gostaria de dar boas-vindas mais uma vez e começar, sem mais delongas, o nosso papo. Senadora, deputados, a gente está diante de um parlamento que tem mudado a sua relação com o Executivo Federal, com o Executivo brasileiro. Eu sou cientista política e eu cresci com uma literatura que dizia que a Constituição de 88 tinha trazido mecanismos para o Executivo fazer valer o seu poder de agenda. Basicamente, a edição de medidas provisórias, a possibilidade de vetar projetos de lei e também a possibilidade, a prerrogativa, na verdade, de iniciar e controlar boa parte do orçamento federal. O que a gente tem visto nos últimos anos é uma mudança dessa balança, dessa relação, que me parecia até então desequilibrada para o Executivo, e uma série de marcadores que mostram que o Legislativo tem ganhado protagonismo. A gente está falando, por exemplo, o fato de que hoje o Congresso Nacional veta, ou melhor, derruba os vetos em maior medida do que nos governos anteriores. E está falando também do fato de que o parlamento tem dominado parte do orçamento federal por meio de medidas que foram introduzidas de 2015 para cá e tem permitido a sua distribuição com o parlamento. Eu me refiro, por exemplo, às emendas de bancada e as emendas de bancada e as emendas individuais, que passaram a ser impositivas. E me refiro também às emendas de relator instituídas há poucos meses e que me parece que são um elemento novo nessa história. Apesar dessa mudança de relação, isso não parece ter se traduzido em maior prestígio do parlamento em relação à sociedade. Predomina na sociedade uma percepção de que o parlamento é um tanto quanto autointeressado e pesquisa regular da Fundação Getúlio Vargas mostra que o Congresso Nacional, infelizmente, é uma das instituições menos confiáveis na percepção do brasileiro. É assim que a gente começa o papo de hoje. Eu gostaria de entender da parte de vocês e de cada um de vocês, começando pela senadora Elisiane Gama, se vocês concordam com essa avaliação, como enxergam a qualidade do parlamento hoje e o que é que a gente tem que fazer para melhorá-lo. Bom dia, seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada, Mônica. Satisfação enorme estar aqui conversando com vocês. Eu quero cumprimentar a todos e todas, agradecer, na verdade, a Fundação FHC pelo convite. Para mim, na verdade, é uma grande honra, primeira vez, na verdade, que estou participando deste webinar. Quero cumprimentar o meu querido Alessandro Molon, meu colega. Estivemos juntos na Câmara dos Deputados, estivemos no partido também, Rede Sustentabilidade juntos. Quero cumprimentar aí a todos os demais, né? O deputado Marcelo, uma honra também muito grande, Marcelo Ramos, estar discutindo aqui com você, debatendo o Sérgio, em nome do Sérgio, cumprimentar a todos e todas. Mônica, não há dúvida que essa é uma temática muito fundamental, uma temática importante para esse momento da história brasileira, quando nós estamos enfrentando uma série de percalços e a necessidade do fortalecimento da democracia brasileira, né? A gente tem percebido claramente, aí, vez por outra, ataques à democracia. Então, no momento que você estabelece, na verdade, o sentimento de fortalecimento das instituições, você automaticamente também fortalece a democracia. E a despeito de debater, na verdade, um tema que é muito importante, que é, na verdade, a qualidade da nossa representação no parlamento brasileiro, parece, num primeiro momento, algo realmente simples, mas não há dúvida que há uma certa complexidade por uma série de nuances e, sobretudo, por entender que essa representação é fruto de um sentimento popular pelo um elemento que nós temos hoje fundamental, que é, aliás, soberano, que é o voto. Então, debater, na verdade, essa representação, no meu entendimento, é também debater a sociedade.
não vou aqui naturalmente fazer um debate aprofundado do ponto de vista da ciência social, mas eu também quero fazer, Mônica e colegas, um debate a partir até da minha própria experiência de vida, né? Eu lembro que quando eu cheguei no Parlamento Federal, ainda como deputada federal, vi alguns discursos que me trouxeram um certo choque, né? E fiquei ali fazendo a avaliação. Meu Deus, isso aqui representa, de fato, a sociedade brasileira? E aí, então, eu passei, na verdade, ao longo dos últimos 7 anos, conhecendo e conversando um pouco mais, não apenas com os colegas, mas, é claro, com toda a sociedade brasileira, e a gente percebe que, no bom ou no ruim, essa representação, pelo menos, ela se aproxima da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, também é muito fundamental que a gente entenda os instrumentos que nós precisamos buscar para a melhoria da qualidade desta atuação parlamentar e, portanto, da representação popular. Eu venho, por exemplo, eu sou da região nordeste brasileira, do estado do Maranhão, dos estados, aliás, do ponto de vista econômico, não é? Mais deficitários do Brasil, portanto, precisa ampliar. Eu aprendi desde o início da minha caminhada que nós precisamos fazer um parlamento que seja próximo da sociedade, que seja, na verdade, fruto de um sentimento popular, conversando com a sociedade, dialogando com a sociedade. E aí eu coloco sempre em consideração aquela premissa lá dos que menos têm, os que menos sabem e os que menos podem. E para a gente poder legislar para esta população, você precisa dialogar com esta população. Quanto mais você conversa, quanto mais você envolve a população, muito mais próximo o mandato você tem, de fato, desta sociedade, não há dúvida, melhora a qualidade dessa representação. E aí você vê, por exemplo, eu também me coloco como mulher. Como mulher, o Brasil, infelizmente, ainda está muito aquém daquilo que deveria ser do ponto de vista da participação das mulheres. Se você tem muito mais mulheres, você automaticamente traz um sistema de isonomia muito maior. Nós tivemos um aumento agora, na última eleição, exatamente pelo acesso ao fundo eleitoral, apenas os 30%, como está na legislação brasileira. Nós buscamos isso, a gente saiu, por exemplo, de um aumento na Câmara dos Deputados de algo em torno de 50 deputadas para mais de 70 deputadas. Não há dúvida, a gente jamais pode dizer que isso não melhora a representação. É claro que melhora, porque você tem mais mulheres, você, na verdade, começa a debater mais mulher. E aí a gente vai para os demais campos. Você vai para a parte da atuação do ponto de vista de combate ao racismo e ao preconceito, você tem mais negros dentro do parlamento, você automaticamente também amplia muito mais esse debate, aí vai para comunidades quilombolas, né? Na verdade, populações ribeirinhas lá, as comunidades que precisam, na verdade, os povos tradicionais que precisam ter um acesso maior. Se você tem mais essa presença de representação, automaticamente você consegue colocar na ordem do dia esse debate e automaticamente você tem esse acesso de forma muito mais ampla. Eu vi uma pesquisa, Mônica, você como mulher, do Instituto Patrícia Galvão, que diz que nós, mulheres, só teremos igualdade entre homens e mulheres no Brasil, no nível que está a legislação brasileira, em 2111. Imagina, nós vamos levar aí pelo menos 100 anos para a gente poder chegar nessa igualdade, se a gente não passar para, na verdade, mudar a legislação brasileira. Nós precisamos mudar essa legislação para a gente automaticamente garantir esse acesso. E aí, já chegando aqui, a gente só tem 10 minutos, eu queria finalizar colocando algo que aqui que é muito importante. As redes sociais hoje são fundamentais. Se a gente for fazer uma avaliação ao longo das últimas décadas no Brasil, o acesso mais universal, por exemplo, ao ensino, à educação, não é? Nós temos os jovens, por exemplo, muito mais presentes dentro da sala de aula, o avanço da tecnologia, o avanço, na verdade, das redes sociais, precisariam ou precisam ser um elemento para também facilitar essa melhoria da qualidade. Mas, ao mesmo tempo, junto a isso, a gente tem também uma série de outros problemas que a gente tem que atentar muito. Agora mesmo, nós temos, nesse momento, a eleição de um presidente da República, que, dentre tantos outros elementos, a rede social foi muito fundamental. Então, a gente precisa entender que rede social é essa, até que ponto há uma manipulação disso, até que ponto os algoritmos, a instrumentalização dessa rede social, ela pode influenciar para um resultado que não era aquele desejado. Então, a gente precisa entender o homem e a mulher que tem CPF, que tem RG, que está lá na ponta, que conversa, como nós vamos chegar a essa mediação política para chegar a este homem, a esta mulher, para entender e ouvir dele, de fato, a sua necessidade básica e colocar isso dentro do parlamento.
aproximar a sociedade e aproximar o parlamento é muito importante. Eu apresentei, Mônica, então, um projeto de lei fazendo com que, por exemplo, projetos de iniciativa popular fossem mais acessíveis. Nós temos, no Brasil, hoje, instrumentos fundamentais, como, por exemplo, o plebiscito e o referendo, que eles quase não são utilizados. E a população, para poder, na verdade, apresentar um projeto dessa natureza de iniciativa popular, precisaria de pelo menos 1% de assinaturas, ou seja, há uma dificuldade, de fato, muito grande. Eu apresentei um projeto de lei reduzindo essa quantidade para menos de 0,5%, exatamente para a gente poder utilizar e a população, na verdade, poder participar de forma mais ativa. Os conselhos de ética, tanto da Câmara quanto do Senado, também precisam ter uma serventia de forma mais ampla. A gente persegue aí, sabe os números dos parlamentares que vieram a ter o seu mandato cassado, no caso extremo. O corporativismo dentro do Congresso Nacional é algo que a gente precisa colocar em segundo plano e colocar, sobretudo, o princípio da ética, a defesa do envolvimento do homem e da mulher, da sociedade, na verdade, como um todo, do idoso, da pessoa com deficiência, enfim, com todos, independentemente da sua situação. É este envolvimento que nós vamos fazer com que nós possamos melhorar a qualidade da representação popular. Mas quero finalizar dizendo para vocês o seguinte: o parlamento é uma conquista extraordinária do Brasil. O voto é uma conquista extraordinária do Brasil. As mulheres, na verdade, que hoje têm direito ao voto, conseguiram isso depois de luta, depois de um envolvimento, de uma dedicação realmente extrema. E essa valorização nós precisamos aproveitar e colocar em prática cada dia, porque é isso que vai fazer o fortalecimento da democracia. Os ataques à democracia, muito embora possam acontecer, mas nós temos as instituições sólidas, funcionando com efetividade e fazendo com que seja ali uma trava, né, para impedir que excessos, para impedir, na verdade, que fundamentalismos e que outras situações dessa natureza venham a acontecer na nossa sociedade brasileira. Estou aqui à disposição para os próximos questionamentos. Muito obrigada. Mônica, com a tua licença, posso entrar no jogo aqui? Claro. Primeiro, saudar aqui o deputado Marcelo Ramos, que se juntou a nós. Obrigado pela presença. Acho que é a vez do Molon falar. Deixa eu botar um pouquinho de pimenta na nossa conversa aqui. Enfim, estou inteiramente de acordo com o que disse a senadora a respeito do fato de que houve uma espécie de democratização, a presença de novas vozes no parlamento brasileiro. Isso é positivo. Ainda há um terreno a percorrer. A senadora lembrou o fato de que as mulheres ainda não estão representadas na proporção que existem na população, no parlamento. Mas eu acho que é possível dizer, e aqui já, digamos, a premissa é que todos aqui somos a favor da democracia representativa dos partidos e do Congresso, e sabemos do valor que essas instituições têm. Porém, dá a sensação, deputado Molon, que os partidos nunca estiveram tão oligarquizados, né? São controlados por oligarquias que têm acesso privilegiado a poupudos recursos públicos, portanto, não tem nenhuma necessidade de fazer um esforço de cativar doadores, os seus eleitores, para poder obter os recursos para gerir a sua vida e fazer suas campanhas. Que o processo orçamentário, que é o centro da deliberação do Congresso, está inteiramente capturado pelo interesse de clientelas, e isso, a expressão máxima disso é o que se chamou de o orçamento secreto. Então, a pergunta, jogando um pouco de pimenta na nossa conversa aqui, deputado, se em alguma medida nós não estamos voltando para trás em vez de andar para frente, né? Acho que os partidos nunca foram tão oligarquizados, há donos de partidos, o acesso a recursos públicos é inteiramente desmedido e não submetido a mecanismos eficientes de controle, e o processo orçamentário mexeu, tem-se a sensação de que nós voltamos a 1993, né? Lembrando o escândalo dos anões do orçamento. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, não é, da Fundação Fernando Henrique Cardoso, da RAPS, da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, nas pessoas do Sérgio Fausto e da Mônica Sudré, dizer que eu estou muito honrado de participar desse seminário, não apenas
pela respeitabilidade dessas duas instituições, que são instituições muito sérias e admiráveis, mas também pela minha companhia. Eu quero saudar a senadora Elisiane Gama e o deputado Marcelo Ramos, ambos parlamentares muito qualificados, muito dedicados, que conhecem o parlamento. É um grande prazer para mim estar ao lado deles aqui. Eu aproveito para mandar o meu abraço afetuoso para ambos, né? E agradecer a oportunidade do debate. Olha, Sérgio, eu tinha preparado uma fala, mas diante da sua pergunta eu vou reorganizar minha fala aqui. E acho que esses dois temas, qualidade da representação política e protagonismo do parlamento, são dois temas que são cada vez mais importantes no país e foram muito importantes nesses últimos anos no Brasil. Primeiro, quanto à qualidade da representação, da nossa representação, eu destacaria isso que a senadora Elisiane colocou. Eu, recentemente, terminando meus estudos aí de doutorado em Direito Público, li uma série de autores, inclusive autores de alguns séculos atrás, que procuravam destacar que um dos pontos mais positivos do parlamento é a variedade, a diversidade de suas vozes. E, por isso, os parlamentos precisam ser casas relativamente numerosas. É preciso ter muitas vozes diversas para que o parlamento possa cumprir a sua função. Então, nesse sentido, a diversidade da representação no parlamento ela é um valor muito importante, especialmente num país que é majoritariamente composto por mulheres e por afrodescendentes, sendo que as mulheres e os afrodescendentes estão longe de ser sequer a metade do parlamento brasileiro. Então, nós temos um grande desafio pela frente, e acho que quando a gente fala de qualidade da representação, isso tem que ser entendido de várias formas. Uma delas, a representatividade desse corpo de eleitos, né, que precisa ser mais parecido, digamos assim, com a sociedade, ter mais a cara da sociedade brasileira, né? E, ao mesmo tempo, essa diversidade de vozes, destacando especialmente a importância de uma maior participação das mulheres e dos negros, né? Num país que é majoritariamente feminino e negro. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Mas a qualidade da representação ela não diz respeito só a isso. Ela diz respeito também àquilo que se vai buscar no parlamento. O compromisso com o interesse público, o compromisso com a construção dos destinos da nação, a presença de pessoas de fato vocacionadas para isso, independente da sua posição política, né? O parlamento é a casa do consenso, mas é também a casa do dissenso, do debate, da divergência. Agora, uma coisa é a divergência quando você está reunindo pessoas que olham na mesma direção, mas pensam em lá chegar por caminhos diferentes. Outra coisa é quando as pessoas estão olhando para direções opostas. Uns olhando para o interesse público e outros olhando para os seus interesses privados ou particulares. Acho que esse é um segundo aspecto, quando a gente fala de qualidade da representação. E quando a gente fala de protagonismo político, a gente fala... Bom, e aqui, antes de passar para esse segundo aspecto do nosso tema de hoje, eu acho que você tem razão. É um grande desafio para melhorar a qualidade da representação no parlamento, melhorar os partidos, porque os partidos são meios de acesso ao parlamento. As pessoas só chegam ao parlamento através de partidos, já que aqui no Brasil as candidaturas avulsas não são permitidas. Eu até sou favorável a candidaturas avulsas, não tenho nada contra, mas, sinceramente, não acho que elas também resolvam o problema da democracia. Não imagino um parlamento composto por 513 pessoas inteiramente diferentes, sem partidos, sem visões comuns. Eu acho que os partidos são elementos fundamentais da democracia. Já que eles são o meio necessário de acesso aos cargos políticos, aos cargos eletivos, eu acho que é fundamental uma atenção para melhorar, para aprimorar o seu funcionamento, dando mais transparência, aprofundando sua democracia interna, suas regras, assim por diante. Agora, falando de protagonismo,
Antes até de falar do que significa isso para mim, como é que eu vejo isso nos últimos anos, e por fim falar, responder objetivamente a sua questão, Sérgio, sobre, por exemplo, orçamento, né? Eu queria dividir com vocês uma coisa que sempre me chamou a atenção desde que eu conheci Brasília, que é o desenho de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, mas especialmente nesse caso Lúcio Costa, da esplanada dos ministérios. Sempre me chamou muita atenção que depois daquela fileira de ministérios, né, na esplanada, que ao centro deles estivesse não o Palácio do Planalto, mas o Poder Legislativo, né? Afinal de contas, os ministros são escolhidos pelo presidente da República, é o chefe do executivo que os nomeia. Intuitivamente, até eu diria que o natural seria que onde está o parlamento estivesse ali o Palácio do Planalto, né? E não. O Palácio do Planalto é um prédio discreto, se comparado à imponência do parlamento. O parlamento ocupa o lugar mais importante da esplanada dos ministérios, até mesmo na Praça dos Três Poderes, né? E não foi por acaso que Lúcio Costa pensou assim, né? Lúcio Costa assim pensou porque, sendo o poder legislativo o mais representativo dos poderes, e ele o é, ali fala de fato, ou deveria falar, a voz do povo. E por isso é também o prédio mais alto, né? Mais alto até do que a Catedral de Brasília, cuja altura não se compara à altura do prédio do parlamento. Quer dizer, me parece que isso é, de fato, uma mensagem muito clara que esses grandes gênios da arquitetura brasileira, do urbanismo brasileiro, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, quiseram dar com as construções que fizeram e com o desenho que fizeram. Que o poder do povo se expressa, sobretudo, através do parlamento. E, de fato, por mais bem votado que seja um candidato a presidente, sendo eleito no primeiro ou no segundo turno, ele tem sempre algo em torno de 60% dos votos, não mais que isso, um pouco menos, um pouco mais. Já o parlamento representa cerca de 98%, 97% dos votos dos brasileiros. Ali estão representados, né? Através das mais diversas correntes políticas. Então, isso tudo depõe a favor do parlamento, mostra a importância, a centralidade do parlamento. E eu considero que o parlamento brasileiro desempenhou um papel muito importante nesses últimos anos, né? Especialmente nos 2 primeiros anos dessa legislatura. Eu considero que a Câmara dos Deputados foi, de fato, uma verdadeira trincheira em defesa da democracia. E aqui eu quero ressaltar o papel que eu considero muito relevante do ex-presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Ele teve uma postura de grande firmeza em momentos muito delicados, em que o atual presidente da República arquitetou ações contra o parlamento, contra o judiciário, contra a democracia, e encontrou na Câmara dos Deputados, graças à mobilização dos partidos, mas, sem dúvida alguma, muito graças também à firmeza do deputado Rodrigo Maia, um obstáculo às suas pretensões autoritárias. E, na atual quadra da legislatura, eu considero que o Senado vem desempenhando um papel também de freio para as imposições do Poder Executivo. Aquilo que a Câmara foi no primeiro biênio, me parece que o Senado está sendo no segundo. Um exemplo disso foi a importantíssima CPI da Covid, em que a senadora Elisiane teve uma atuação destacada, ao lado de outros senadores que prestaram um grande serviço para o país, né? E também na votação de matérias que representam graves retrocessos para o Brasil, que, lamentavelmente, tem passado a toque de caixa na Câmara, mas que tem encontrado no Senado uma reflexão mais profunda, um cuidado maior. Então, eu quero destacar a importância do parlamento nessa legislatura, por exemplo, no primeiro biênio, com um destaque relevante para a Câmara e no segundo biênio para o Senado, sem prejuízo das contribuições de ambas as casas em outros pontos, aspectos, nesses 3 anos que já foram. Agora, esse protagonismo político que foi fundamental para proteger a democracia e que eu acho que teve no Congresso uma atuação muito importante, ele está se transformando
em algo que eu não considero bom para o país, né? Me parece que a atual forma de se discutir orçamento no país, ela está sendo disfuncional. Ela representa um grave equívoco na forma do parlamento tratar o orçamento público, né? Ela é um reflexo do enfraquecimento do autogoverno, né? Bolsonaro já não controla metade dos investimentos do país e teve que ceder isso para o parlamento pela sua fraqueza, né? Está dependente dos partidos do Centrão que o sustentam, mas, em compensação, lhe arrancam a possibilidade de definir para onde vai metade do orçamento. Se vocês me perguntarem se eu sou contra o parlamento definir o orçamento, eu diria que não, ao contrário. Eu sou contra o parlamento definir 100% do orçamento, e não 50%. Eu acho que essa ideia de que o orçamento é uma peça autorizativa é também um grave equívoco que não tem fundamento legal nem constitucional, mas que, de alguma maneira, se construiu no Brasil de que é uma peça autorizativa. Eu não sei de onde se tirou isso, porque não há nada que diga na Constituição, nas leis, que é autorizativo. Na minha opinião, o orçamento ele deveria ser 100% impositivo. Claro, evidentemente, com a possibilidade de contingenciamento em caso de frustração de receita, né? Eventualmente de transposição de alguns recursos para outras áreas, mas num percentual pequeno. E não num grande percentual, como ainda se autoriza hoje em dia, sem que o país faça, de fato, uma discussão de projeto de futuro. E o orçamento é isso. Era o momento do parlamento estar discutindo qual país nós queremos construir. E destinar, e determinar a destinação de 100% das verbas. Mas não numa divisão do orçamento fazendo com que ele se torne uma coxa de retalhos, dando uma parte para cada um. É impossível construir um país com 594 parlamentares, cada um decidindo para onde vai uma parte do dinheiro, que dirá fazer isso de forma secreta, sem transparência, sem critérios públicos claros e com todas as suspeitas de que isso está sendo feito para construir maioria no parlamento para aprovar as matérias que interessam, não ao governo apenas, mas, sobretudo, a quem comanda o parlamento. Isso é grave, porque isso representa o oposto do que deveria ser uma discussão de orçamento, né? Então, essa minha posição não é a posição de uma defesa da força do executivo versus o legislativo, ao contrário, eu acho que o legislativo deveria se impor ainda mais nesse debate, mas não numa tentativa de tomar para si, individualmente, ou ao bel prazer dos presidentes das casas ou de seus grupos políticos, quanto vai para quem, sabe-se lá de que forma, sem nenhuma transparência, né? Depois do próprio parlamento, lamentavelmente, induziu o Supremo a erro, porque foi isso que ocorreu na última decisão do Supremo, quando foi liberado o orçamento secreto, quando se disse que se daria toda a transparência, e hoje não se sabe quem é o parlamentar que está indicando o recurso para onde. Agora, os prefeitos estão pedindo. Nas planilhas do parlamento, não aparece o parlamentar que está apadrinhando aquele pedido. Ou seja, criou-se uma forma de manter tudo como se estava, um orçamento secreto que não corresponde ao que se deseja para a democracia brasileira. Sinceramente, eu acho que é uma disfunção e isso vai custar caro para o país, em todos os sentidos. Do ponto de vista democrático, do ponto de vista da relação entre as instituições e também do ponto de vista do bom uso do dinheiro público, porque o segredo não é um bom ambiente para se destinar verbas públicas. Normalmente, ele incentiva comportamentos inadequados, né? De forma que eu considero que o protagonismo do parlamento, que foi muito importante nos últimos anos na defesa da democracia, se traduziu na última quadra numa disfunção na forma de tratar o orçamento, ou seja, não representou um avanço, mas, nesse sentido, um retrocesso democrático e republicano. Muito obrigado pela atenção. Estou à disposição depois para as perguntas e para o debate.
Muito bom, deputado. Passemos agora ao deputado Marcelo Ramos, lembrando as pessoas que elas podem fazer perguntas aqui pelo bate-papo e a gente, na medida do possível, vai colocar as perguntas aqui para os nossos participantes. A palavra é sua, deputado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta específica, evidentemente, dentro desse marco aqui, desse contexto que foi muito bem traçado pelos que o antecederam. O senhor seria favorável à extinção das emendas individuais e de bancadas, por exemplo? Há quem sugira que só as comissões temáticas pudessem, como instâncias colegiadas mais qualificadas, apresentar emendas ao orçamento. Ou isso seria uma violência contra as prerrogativas dos parlamentares? Eu vou, na minha apresentação aqui, na estrutura que eu fiz, a resposta à sua pergunta está no último item. Então vamos conversar um pouquinho sobre outras coisas e, ao final, eu abordarei diretamente esse tema. Eu quero primeiro agradecer o convite da RAPES, tenho muito orgulho de ser um membro RAPES, de ser um líder RAPES. Estivemos juntos agora no final de semana no curso no INSPER. Quero agradecer também a oportunidade de dialogar a partir desse evento com o Instituto FHC. Saudar e dizer que a alegria é recíproca, a admiração é recíproca, com meu querido amigo Molon e também com a senadora Elisiane, todo o meu carinho e a certeza de enxergar em vocês esperança de um futuro melhor para o nosso país. Eu vou começar aqui a minha fala, talvez até sendo primário, mas eu penso que alguns fundamentos são necessários da gente resgatar para fazer a reflexão proposta do debate. Primeiro, nós temos uma organização do Estado prevista lá no espírito das leis de Montesquieu, um sistema de tripartição de poderes e com mecanismo de checks and balances, de freios e contrapesos, e que um poder é o mecanismo de retenção a qualquer atitude mais ofensiva de outro, registrando que, quando da concepção do sistema de checks and balances, ele parte da premissa de que o poder executivo, ele, pela sua própria Constituição, tende a se impor de uma forma mais agressiva sobre os outros, porque é dele o poder de comando, de decisão e de execução de políticas públicas e de execução orçamentária. Então, isso ressalta o papel do parlamento. Mas eu quero, dentro disso, fazer um outro recorte, de que o poder executivo ele representa uma maioria conjuntural, uma maioria momentânea. Ele não representa a plenitude e a diversidade, em especial, de um país de dimensões continentais e tão diverso, do ponto de vista étnico, cultural, como é o Brasil. Diante disso, eu ressalto a importância do parlamento brasileiro dentro dessa lógica de um mecanismo que expressa melhor a diversidade do povo brasileiro, que abre espaços para que as minorias possam ter voz e, acima de tudo, que exerce a função de freio de contrapeso em relação a uma tendência autoritária do poder executivo pela sua própria formulação. E, dentro disso, faço um recorte de que nós temos um sistema bicameral em que o Senado é representação federativa e a Câmara é representação da população. E aí, talvez isso justifique, como já bem disse o Molon, o tamanho da Câmara. Nós somos 513. Isso é necessário para expressar a diversidade do povo brasileiro, já que a Câmara dos Deputados é a representação do povo. É absolutamente justificável que o Senado, como representação federativa, tenha o mesmo número de parlamentares em todos os estados e também é absolutamente justificável que ele tenha também um tamanho um pouco menor. Dito isso, e partindo dessa premissa, eu quero falar um pouquinho aqui, primeiro, sobre o nosso modelo de composição do parlamento, que é o sistema proporcional, que chegou a ficar em xeque no ano passado com a ideia de transformar a eleição proporcional num tal distritão, que, na verdade, era transformar a eleição proporcional em eleição majoritária. Muito conveniente para quem ocupa mandato na atual legislatura, mas muito nefasto para essa necessidade de que o parlamento seja a representação da diversidade e abra espaço para que as minorias possam ser representadas. E mais ainda, talvez até tão ou mais relevante que os outros tópicos, a necessidade de fortalecimento
da representação partidária. Você criaria um monstrengo em que um cidadão com 100 mil votos poderia ter representação no parlamento e um partido com 300, com 400 mil votos poderia não ter representação no parlamento. Não dá para considerar isso compatível com o modelo de democracia representativa que nós escolhemos. Dito isso, eu penso que a gente debate muito o sistema político e debate pouco o sistema partidário. Talvez na fragilidade do nosso sistema partidário estejam muitas das distorções do nosso sistema político. Por isso, eu sou daqueles que temo quando se fala em parlamentarismo num país que tem as distorções de sistema partidário que nós temos. Temo quando se fala de voto em lista num país que tem as distorções do sistema partidário que nós temos. E trago esse temor como expressão de algo que o ministro Carlos Aires Brito, quando do julgamento da fidelidade partidária, manifestou no seu voto, em que o ministro Carlos Aires Brito dizia o seguinte, que a fidelidade partidária ela era urgente, mas que ela precisava estar acompanhado de mecanismos de democratização intrapartidária. Porque nós temos hoje uma fidelidade partidária e temos poucos mecanismos de decisão democrática e coletiva dentro dos partidos. Eu gosto de citar o exemplo do meu estado, em que todos os partidos, digo todos, porque são todos mesmo, com alguma relevância ou com alguma representatividade, relevantes são todos, mas que todos com alguma representatividade têm o mesmo presidente há mais de 10 anos, salvo aqueles que o pai passou para o filho a presidência. Então, isso é uma distorção que é expressão da fragilidade de mecanismos intrapartidários. E eu ouso até discutir algumas mudanças de natureza mais radical que nós precisaríamos refletir sobre elas. Por exemplo, vedar a reeleição de presidente de partido. Para que a gente possa oxigenar o nosso sistema partidário, para que a gente possa projetar novas lideranças, para que as burocracias partidárias não se apropriem dos partidos e, acima de tudo, para que os partidos não sejam um conjunto de atas carregados debaixo do braço de quem administra no país ou no Estado. Isso não é uma crítica que se dê que tenha viés ideológico. Isso é uma crítica que cabe em partido de direita, em partido de esquerda, em partido de centro, que tem essa característica de uma burocracia partidária que toma de assalto a direção e que não permite a oxigenação desse sistema partidário. Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso, porque essa apropriação da máquina partidária ela é uma apropriação decisória, ela é uma apropriação política, ela é uma apropriação da linha ideológica e ela é uma apropriação também financeira, porque é essa burocracia partidária que decide quem vai ser eleito, na medida em que decide quem recebe recursos do fundo partidário. Abro um parêntese rápido para refletir sobre o sistema de financiamento, porque eu acho que aí nós temos um problema grave. Nós fizemos a transição do financiamento privado para o financiamento público sem diálogo com a sociedade. Essa transição foi feita fruto de uma decisão judicial em decorrência de um ambiente político que contaminou o modelo de financiamento privado. Portanto, a sociedade não está convencida de que tem que dispor de recurso público para pagar a campanha eleitoral. É um debate que nós precisamos resgatar. O problema é o valor, é verdade, quando a gente perde a mão e exagera no valor destinado a fundo partidário. Mas é, acima de tudo, uma incompreensão da sociedade de que dinheiro fruto do trabalho dela deve ser utilizado para financiar a democracia. E olha que eu sou daqueles que defendo financiamento público, mas acho que nós temos que reconhecer que há um problema mal resolvido com a sociedade, essa questão da transição do financiamento privado para o financiamento público. Quero aqui problematizar um tema que anda na boca das pessoas,
que é o que se convencionou chamar de opinião pública. E quero confrontar o que se convencionou chamar de opinião pública com a Constituição e com a representação parlamentar. Porque o que se convencionou chamar de opinião pública é um conjunto de opiniões de quem consegue fazer a sua opinião chegar no meio da política, que é quem está nas redes sociais, quem tem representação organizada, seja social, seja empresarial, seja o que for, e que não necessariamente é a expressão da vontade da maioria da população. E, vez por outra, você vê o que se convencionou chamar de opinião pública confrontado com a Constituição, quando a Constituição não é conjuntural. A Constituição é uma média de estabilização da sociedade por um período de tempo. Primeiro, isso. Segundo, me preocupa muito mandatos eletivos que são guiados pelo que se convencionou chamar de opinião pública. Primeiro, porque essa opinião nem sempre expressa a diversidade e a vontade da maioria do povo. Segundo, porque eu entendo que dentro da atividade parlamentar há também uma atividade de liderança e de condução dos debates quando ele se caminha para um caminho equivocado. Por exemplo, pena de morte, redução de maioridade penal. Eu não acho que o parlamentar deva ser refém do que se chama de opinião pública em temas que ele deve ser condutor ou, pelo menos, indutor de uma posição mais progressista, de uma posição mais humanista. Vou caminhando aqui para o fim, para chegar no orçamento. Acho que nós temos hoje um desafio enorme no parlamento brasileiro e na política brasileira, que é procurar construir convergências. E construir convergências, na minha visão, ela parte de uma ideia de que existem valores que têm natureza civilizatória. O Molon falou um pouco disso, quando ele disse assim, tem coisas que nós podemos convergir se todo mundo tiver imbuído de espírito público. O que nos divide não é a nossa opinião sobre o direito das pessoas de comer, sobre o direito das pessoas de trabalhar, sobre direitos humanos, sobre o direito a um planeta que seja habitável para as próximas gerações. O que pode nos dividir, o que nos divide hoje é quem enxerga na política um instrumento de fazer o bem e quem enxerga na política um instrumento de se dar bem. Acho que em separando isso, a gente vai construir convergências nas pautas que têm natureza civilizatória. Caminhando para o fim, quero falar rapidamente sobre orçamento. E quero falar sobre orçamento partindo de uma premissa, e aí talvez até botando uma pimenta nesse debate, partindo de uma premissa de que o Brasil tem um federalismo diferente, tem um federalismo jabuticaba, inusitado, que não existe em nenhum outro lugar do mundo, que dá autonomia política, administrativa e financeira para 3 entes federativos, para a União, para os estados e para os municípios. Da Constituição de 88 para cá, nós transferimos uma série de responsabilidade para os municípios sem transferir os recursos orçamentários suficientes para que os municípios arquem com essas responsabilidades. Digo isso para concluir que não acho errado o parlamento destinar parcela do orçamento e da capacidade de investimento do Estado. Acredito que 513 mais 81 são capazes de enxergar melhor esse país diverso e com federativo diferenciado do que apenas um poder central que representa a maioria conjuntural, resgatando um conceito lá no início. Portanto, sob minha ótica, o equívoco não está em o parlamento ter um percentual do recurso para a distribuição. O equívoco está em esse recurso ser distribuído sem critério e sem transparência absoluta. Portanto, Sérgio, a minha resposta à sua pergunta é que eu não concordo com a ideia de acabar com emendas parlamentares. Eu tenho certeza que os parlamentares do Amazonas conseguem enxergar a Atalaia do Norte, que está lá na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, e que tem o 4º pior IDH do Brasil, com um olhar muito mais sensível do que enxergaria o poder central.
Claro que nós precisamos ter transparência absoluta e critérios nessa distribuição. Eu estourei um pouco aqui o tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos ao debate. Vamos ao debate. Só esclarecer, deputado, eu aqui expressei uma tese que foi defendida por alguns analistas do orçamento, não é eliminar qualquer tipo de emendamento feito pelo parlamento, mas é que as comissões temáticas pudessem ter este papel, portanto, uma instância colegiada de maior agregação, mas, enfim, só essa é uma nota de rodapé. Como melhorar os partidos brasileiros, né? Essa reorganização em curso, ela é suficiente? Cláusula de barreira, fim da coligação proporcional, ou é preciso muito mais para melhorar a qualidade dos partidos? Você quer ir por aí, Mônica? Quer que eu faça perguntas? Como é que você quer? Quero adicionar também uma provocação a respeito das federações partidárias, né, que estão em curso. A gente teve uma decisão na semana passada de prorrogar o prazo para que elas possam ser decididas. Então, eu vou emendar as duas, quer dizer, vou emendar a minha na sua, Sérgio. Além de entender como é que a gente pode melhorar os partidos, como é que a possível chegada das federações nos ajuda a ter um parlamento de melhor qualidade, se eventualmente torna as decisões melhores por reduzir os pontos de veto, se podem reforçar aquela sua percepção, Sérgio, de que os partidos são oligarquias e, portanto, menos partidos pode também concentrar poderes na mão de alguns. Acho que eu iria por aí. Senadora Elisiane, Molon e deputado Marcelo Ramos, respostas mais concisas para a gente poder fazer um ping-pong. E, neste caso, assim, coisas concretas, específicas. O deputado Marcelo disse, olha, não pode ter presidente por mais de 10 anos no mesmo partido, né? Prévias obrigatórias para a escolha de candidatos majoritários. Coisa desse estilo, acho que valeria a pena colocar sobre a mesa, cada um, evidentemente, com a sua opinião. Senadora. Bom, gente, eu queria aqui falar sobre a questão dos partidos e lembrar o seguinte, Sérgio. Eu fui 2 vezes deputada estadual e federal para poder conseguir presidir o meu partido no Maranhão, né? Então, por aí você vê o quanto é difícil você chegar à presidência de um partido. E é no partido que você decide, na verdade, o que vai acontecer durante o processo eleitoral, desde as nominatas partidárias, passando lá pelo fundo eleitoral. A democratização do acesso a esse recurso é fundamental para o fortalecimento da democracia. Eu citei lá atrás e quero frisar isso mais uma vez. Nós, por exemplo, mulheres, tínhamos acesso à nominata partidária, que é 30%, mas quando se falava de recurso de fundo eleitoral, o percentual não era a mesma coisa. Então, a gente acabou sempre não conseguindo ter essa ampliação. Quando nós tivemos o acesso também a 30%, nós quase que dobramos a nossa participação, ou seja, passamos a ter muito mais de estrutura para poder fazer a campanha, para poder realmente caminhar, levar a informação aonde realmente deveria ocorrer. Então, é muito fundamental que a gente esteja presente no partido. O partido tem que ser a cada dia mais fortalecido. E hoje, por exemplo, quando nós temos federação, a federação ela é, na verdade, uma transição para aquilo que nós precisamos fazer, o enxugamento. Não se pode, por exemplo, continuar o que a gente tem hoje no Brasil, mais de 30 partidos. A gente vai trabalhar, por exemplo, a gente ter uma quantidade menor de partido, mas a gente precisa ter uma transição para isso. O fim da coligação proporcional ele foi um grande passo. A gente conseguiu já sentir esse resultado agora na eleição municipal, mas com muita dificuldade. A federação ela vai, na verdade, fazer com que essa transição ocorra e lá à frente nós possamos ter o fortalecimento partidário e o conteúdo programático. Essa responsabilidade que o candidato tem, ela é formada dentro do partido. A prévia, aliás, é um instrumento muito importante também, porque você acaba, na verdade, fazendo esse comprometimento, você acaba se vinculando a esses ideais programáticos que lá na frente será, na verdade, colocado em prática durante a sua atuação parlamentar. E quero fechar aqui, já que o tempo realmente é muito pouco, Sérgio, sobre a questão das emendas parlamentares. É muito bom a gente frisar, o Marcelo fez uma colocação importante, a emenda parlamentar ela precisa, na verdade, existir considerando os princípios que estão lá do ponto de vista da administração pública, a impessoalidade, a questão da transparência pública e a publicidade. Se você coloca em prática esses elementos,
a emenda parlamentar, seja ela individual, de bancada, ou a emenda que é feita lá nas comissões dentro do Parlamento brasileiro, ela vai ser fundamental para você chegar lá na base, na ponta. Ocorre que o nível de, infelizmente, de instrumentalização, não é? Ou às vezes até mesmo de corrupção, acaba, na verdade, pervertendo o que é o objetivo básico, na verdade, do orçamento, que é a participação de forma igualitária, de forma partilhada, nos mais diferentes rincões do Brasil, que é um Brasil continental, um país, na verdade, continental. Então, a emenda parlamentar ela tem que existir, mas ela tem que existir levando em consideração esses princípios que são os princípios da administração pública. Se a gente coloca isso em prática, você automaticamente faz com que haja uma partilha maior e haja, não há dúvida nenhuma, uma participação maior da sociedade. A oxigenação dentro do partido é fundamental. Não dá para ter aí um presidente ad eterno. Você tem que fazer, de fato, essa renovação. Isso é fundamental, isso é importante, na verdade, isso é saudável, na verdade, para o processo democrático brasileiro. Muito bom. Deputado Molon. Muito obrigado, Sérgio. Sobre os partidos, assim, eu queria primeiro dar um testemunho, né? Eu, quando me filiei ao primeiro partido ao qual fui filiado, eu demorei para descobrir como é que se fazia para se filiar ao partido, né? Os partidos são instituições mais fechadas do que eles imaginam, né? Para quem está fora é muito difícil entrar, saber como é que se participa, como é que se entra para a vida de um partido. Então, acho que são necessárias, assim, primeiro é necessária essa consciência da necessidade de abrir os partidos para as pessoas, né? E, portanto, regras de transparência, de facilidade de acesso às informações do partido, aos debates, aos eventos, né? Ou seja, abrir os canais de participação dos partidos. E também, acho que um segundo aspecto muito importante, além dessas medidas já mencionadas aí pela senadora Elisiane, para não repeti-las, eu destacaria a importância de que se garanta que a verba e o tempo de TV para as candidaturas fosse distribuído de uma forma a mais democrática possível. Então, encontrar formas de garantir uma distribuição democrática de recursos de campanha e tempo de TV, porque é através da distribuição desses recursos que você vai facilitar a oxigenação dos partidos, através da eleição de pessoas que não são da máquina partidária, que eventualmente até entraram no partido há pouco tempo, mas que podem ter uma vocação, que podem se eleger se tiverem um mínimo de condições, né? Eu não acho que a maneira de democratizar isso seja necessariamente dar igual para todo mundo, ou seja, não significa que você vai pegar o número de candidatos, dividir o tempo total de TV e os recursos igualmente por todos, né? Porque, eventualmente, você pode ter alguém que, tendo mais votos, ajuda a eleger outros da bancada, né? Então, eventualmente, essa distribuição ela pode ter critérios que justifiquem uma distribuição que não seja exatamente aritmética, né? Divisão do total pelo número total, mas que, com critérios mínimos de facilitação de acesso, você permita a eleição de pessoas que estão chegando. E, por fim, essa ideia de prévias também. Eu gosto muito dessa ideia. Na verdade, eu gosto até da ideia de primárias, de que participam até pessoas que não são filiadas ao partido, né? Eu vejo que esse é um processo muito rico nos Estados Unidos da América. As primárias vão se desenvolvendo e vão politizando o país. Quando o Partido Democrata escolhe o seu candidato, ou o Partido Republicano, o país já conhece bastante aquele candidato pela série de debates que foram ocorrendo, né? Então, eu acho que também esse instrumento de prévias ou de primárias, além de democratizar os partidos, politiza a sociedade. Eu destacaria essas 3 medidas, acrescentando-as aquelas mencionadas pela senadora Elisiane. Muito bom. Deputado Marcelo, no mesmo assunto. Vou ser bem pontual e tentar falar um pouco das federações que a Mônica abordou. Primeiro, acho que os partidos precisam ter vida não eleitoral. E cito como exemplo, quando eu me elegi deputado federal, quem fez um curso preparatório para o exercício do mandato não foi a fundação do meu partido, foi o Renova. Esse final de semana, quem me chamou para um debate sobre política e sustentabilidade foi a RAPS, não foi a fundação do meu partido.
Então, os partidos que, num passado recente, começaram a, de certa forma, confrontar iniciativas como RAPS, como Renova, como Livres, deveriam, ao invés de confrontar, beber nessa fonte, enxergar como aprendizado e usar as suas fundações para ser instrumento de formação política, não só para os filiados, mas também para abrir para a sociedade a possibilidade de apresentar a ideologia, as manifestações político-temáticas que o partido tem em relação a temas que envolvam a sociedade. Então, acho que é fundamental para essa oxigenação, primeiro, rotatividade nas direções, e segundo, os partidos terem vida não eleitoral, e as fundações e os recursos do fundo partidário são mais do que suficientes para isso. Em relação às federações, eu não sou contra federações em tese, mas, obviamente, as federações, no formato que elas foram constituídas no Brasil, elas foram constituídas com um viés, de certa forma, distorcida, porque elas não foram construídas com o objetivo de partidos de linha ideológica próxima se alinharem por convergências de um projeto político. Elas foram concebidas para salvar partidos que podem não alcançar o quociente eleitoral. Eu espero que a existência dela, no decorrer do tempo, amadureça essa visão. E quero dizer que concordo, acho que alguns partidos precisavam efetivamente de mecanismos para serem salvos, porque representam efetivamente uma parcela da sociedade. Mas isso não é o fim a que deve se destinar às federações. E receio também a regulamentação que o Supremo deu às federações. Primeiro, a possibilidade de, nesses 4 anos, os partidos continuarem existindo com seus números, com tudo mais. E segundo, aí, para mim, ainda mais temerário, deslocar o prazo de constituição das filiações partidárias do prazo de filiação para disputar a eleição. Isso pode gerar uma grande confusão, mas vamos torcer para que não gere. Muito bom. Mônica, tem uma perguntinha assim muito pontual. Posso fazer? Que é o seguinte, quer dizer, do jeito que o quadro está configurado, do ponto de vista do financiamento público, digamos, é um tal conforto do ponto de vista das oligarquias partidárias que não há nenhuma motivação para ir abrir o partido para ter contato com a sociedade, tá certo? Seria o caso de pensar numa redução, ainda que gradual, desse volume de recursos alocados, recursos públicos, não, evidentemente não tendendo a zerar, também sou favorável ao recurso público, eu só acho que há um total exagero, e nesse nível de conforto, ninguém vai, inclusive, em busca de pessoas físicas para estimular a doação, né? E, portanto, vinculação com os partidos. Vocês seriam favoráveis a uma lenta, gradual e segura redução da disponibilidade de recursos públicos para os partidos? Senadora. Eu não peguei, Sérgio, toda a sua pergunta, porque deu uma falhinha no meu áudio, mas é o que me parece que você pergunta sobre a redução do volume do fundo eleitoral, é isso? Isso, e partidário, não para zerar, mas, digamos, para dar incentivo a que os partidos, sem recorrer às empresas, eu acho que esse capítulo nós viramos, mas as pessoas físicas, na tentativa de mobilizar pessoas físicas dentro de certo limite. Ninguém está querendo aqui fazer uma doação em que as pessoas físicas ricas se sobreponham nas doações. Mas digamos, uma espécie de buscar o crowdfunding dos partidos, que é uma maneira de enraizar os partidos na sociedade. Não há dúvida. Por exemplo, é claro que a democracia ela tem um custo, né? E isso a gente precisa considerar e é fundamental que socorra. Agora, não pode ser nos volumes que, inclusive, foram agora, de forma mais ultimamente, apresentados. Eu acho que, sobretudo, no momento que a gente vive, considerando a situação econômica brasileira, né? Não apenas a situação do momento, mas a condição econômica brasileira, eu vejo que o volume que foi direcionado para o fundo eleitoral, de fato, foi um volume muito alto, que poderia ter sido bem menor e atender, na verdade, a organização dos partidos e, portanto, as campanhas eleitorais, a apresentação realmente dos seus programas. É muito importante, na verdade, hoje, a questão do fundo eleitoral
público, recurso público. Isso, no meu entendimento, dá muito mais oportunidade para que todos, né, independentemente da sua condição de fato econômica, possa, na verdade, concorrer a um processo eleitoral. Mas não há dúvida de fato que essa redução, não é, precisa e deve acontecer. Eu, pessoalmente, inclusive, me posicionei contrário a esse volume, porque eu acredito que tem que ser um volume menor, até considerando, de fato, as questões econômicas que nós, na verdade, estamos vivenciando neste momento. Eu tenho para mim que uma forma de reduzir os recursos gastos com campanha eleitoral, embora eu também seja um defensor, como você, do financiamento público de campanhas, não exclusivo, eu acho que o financiamento privado por pessoas físicas também deve ser aceito, porém, com um limite único nominal. Eu discordo do limite de 10% de doação do que a pessoa ganhou no ano anterior. Eu acho que é bacana as pessoas poderem doar para os seus candidatos, mas que se coloque um limite como, sei lá, um salário mínimo, 2 salários mínimos e pronto, porque aí você coloca um limite ao peso do poder financeiro daqueles que eventualmente ganham muito no ano anterior e podem desequilibrar, não é, as eleições. Não é? Agora, uma forma de se reduzir o volume de recursos gastos com financiamento público de campanhas, a meu ver, é a redução do número de candidaturas. Nós já demos um passo importante, que foi a redução em grandes estados para 100% mais um. Não é? Então, vamos pegar aqui o meu exemplo aqui no Rio de Janeiro. Nós temos 46 vagas de deputado federal, são eleitos pelo Rio de Janeiro. Então, até a eleição passada, eu podia apresentar até 69 candidatos. Era 150%. Ora, não é fácil cada partido arrumar 69 candidatos. Aí você diz assim, então, por que você não apresenta só 20 ou 30? Porque o somatório de todos me ajuda a eleger um número maior de representantes. Então, os partidos saem em busca de ter candidatos para preencher a nominata toda. E acabou se criando quase que uma inversão, Sérgio, de quem eventualmente tinha algum potencial para ser candidato, mas sabia que não tinha condição de se eleger, perguntar quanto é que o partido ia dar para a campanha desse candidato, para aí sim ele decidir se ia ser candidato ou não. Então, deixou de ser o candidato pedindo ao partido para se apresentar, e o partido pedindo ao candidato para ele se apresentar para somar votos. É um desequilíbrio, é uma disfunção também. Então, eu tenho para mim que a redução para 100% foi positiva, eu defendia uma redução maior. Eu achava que em estados grandes, é diferente de um estado que elege 8 deputados. Mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu não veria problema dos partidos terem uma limitação de apresentar 50% do número de vagas, 23, por exemplo. O PSB jamais elegerá 23, ou qualquer outro partido, jamais elegerá metade de uma quantidade tão grande de deputados. Isso seria uma forma também de reduzir o volume de recursos necessários para a campanha, porque você, tendo que financiar a campanha de menos gente, você precisaria de menos recursos, né? Acho que esse seria uma medida também que contribuiria, e os partidos também tenderiam a escolher melhor os candidatos, no sentido que escolheriam quem tem mais viabilidade. Também não financiariam campanhas de pessoas que vão ter, para deputado federal no Rio de Janeiro, 5 ou 6 mil votos, o que é distante daquilo que é necessário, mas acaba se fazendo para se somar e se criar condições de ter uma representação maior. Então, eu acho que essa também seria uma forma, né? E eu acho que o estímulo às pequenas doações, né, fazer como nas campanhas norte-americanas, muitas doações pequenas, em vez de poucas doações grandes, também seria muito bom, porque a pessoa que doa para a campanha, ela se engaja na campanha de uma forma diferente. Ela não apenas doa dinheiro, ela participa, ela torce, ela se politiza. Eu vejo com muito bons olhos as pequenas doações. Naturalmente que isso passa também por uma mudança cultural no Brasil, né? A nossa cultura de doações é um pouco diferente da de outros países, né? Os norte-americanos estão acostumados a dar dinheiro para aquilo em que eles acreditam. Eu não sei se a nossa cultura é exatamente igual, né? As pessoas doarem para organizações, para entidades, para fundações, para partidos, né?
mas isso também seria um trabalho de mudança de costumes, de valores, de cultura mesmo, né? Mas eu vejo com muito bons olhos. Digamos, só para completar uma coisinha, digamos, você concordaria que, digamos, com esse nível de volume assegurado de recursos, não há, digamos, por que os partidos vão se coçar para ir atrás, digamos, do pequeno doador? Se abundam, quer dizer, essas coisas, para ter um incentivo, inclusive mudança cultural, precisa reduzir o nível de facilidade no acesso ao recurso, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que esse seria um incentivo importante para estimular as pequenas doações, né? Essas plataformas de crowdfunding, né? Uhum. Eu acho que é importante, porque quanto mais o cidadão participa da eleição, e doar também é uma forma de participar, mais ele se engaja, mais ele acompanha o mandato do seu parlamento. Né? Ele também passa a se sentir no direito, embora ele não precise doar para ter o direito de cobrar, né? Porque nós somos servidores públicos, né? Podemos ser cobrados e devemos ser cobrados por qualquer pessoa, independente até do voto, mesmo quem não votou em mim tem o direito de cobrar um trabalho digno, né? Que é minha obrigação como servidor público. Eu acho que a doação fortalece isso também, então eu concordo com você. Muito bom. Deputado Marcelo, Mônica, você me atropele, por favor, eu não quero aqui ficar monopolizando a palavra, né? A casa é sua. Não, a casa é nossa. Deputado Marcelo, deixa eu juntar uma preocupação, juntar várias pontas aqui. O deputado Molon falou uma coisa importante na redução do número, decorrente da redução do número, do tamanho da nominata. Reduz a quantidade de recursos, reduz também, digamos, facilita a capacidade do eleitor de se informar a respeito dos candidatos e fazer uma escolha informada. Eu lhe perguntaria sobre o que lhe parece a ideia de a famosa fórmula do voto distrital misto, né, em que essa é uma pergunta de uma das pessoas que nos está assistindo. Aqui houve manifestações em favor do parlamentarismo, do Natan Viegas, Beatriz Bracher acaba de fazer a pergunta sobre o distrital misto, que são duas coisas normalmente vêm acopladas. Você já disse que o parlamentarismo com partidos fracos é um equívoco, mas na direção da construção de um sistema partidário mais forte, o distrital misto é um caminho ou é um desvio? Sinceramente, pode até parecer contraditório, mas eu sinceramente acho que não há nenhum modelo para fortalecimento dos partidos. Fortalecimento dos partidos, aí eu estou considerando a estrutura dos partidos no Brasil, né? Porque eu não posso tratar com ilusão. Eu não posso criar um sistema brasileiro para partidos ingleses. Eu não posso criar um sistema brasileiro para partidos americanos. O sistema que eu vou criar no Brasil é para partidos como eles foram constituídos e como eles são constituídos no Brasil, até porque não tem uma varinha mágica para transformar os partidos brasileiros em partidos ingleses de um dia para o outro. Eu acho que para o nosso modelo de sistema partidário, o sistema proporcional como nós temos hoje é o modelo ideal. Agora, nós precisamos intervir no intrapartidário, nos mecanismos de democracia intrapartidária. Fazendo o quê, deputado? Eu acho que regulando certas coisas. Regulando o tempo de dirigente partidário, regulando mecanismos claros de tomada de decisão que precisam ser coletivas, regulando mecanismos de escolha de candidaturas que não podem ser cartoriais, como são hoje. As convenções partidárias viraram uma grande festa ilusória, porque, na verdade, o que se decide na convenção partidária, às vezes, nem é o que está na ata, porque o prazo para a convenção partidária é um e o prazo para registrar a ata é outro. Então, as convenções partidárias, tradicionalmente, elas tomam a decisão, mas remetem ajustes às executivas. Então, sim, nós temos nosso sistema partidário é uma avacalhação. Nosso sistema de escolha de candidaturas, de decisão de coligações, tudo isso é uma avacalhação geral e absoluta. Um dia desse eu estava ouvindo um relato de um deputado lá do Mato Grosso dizendo que na legislatura passada
foi feita a convenção com um senador e um suplente, o primeiro suplente e o segundo suplente, na hora de registrar a ata, sem que ninguém soubesse, trocaram o segundo pelo primeiro. Quando foi para tomar posse, o primeiro apareceu para tomar posse, mas ele não era o primeiro, era o segundo. Então, nós temos uma avacalhação absoluta do nosso sistema partidário justamente por essa natureza cartorial. Vou ser pontual aqui na questão de financiamento. E eu quero ser pontual partindo de um comentário que eu li aqui, eu estou aproveitando os intervalos para ler o comentário do Toshiyuki Nakamura, que ele diz que ele é contra tanto financiamento público como financiamento privado. Aí eu fico imaginando como é que vai se financiar a eleição. Eu acredito que o comentário dele parte de uma lógica de que cada candidato tem que se autofinanciar, o que, para mim, é um equívoco gravíssimo, que vai criar uma distorção absurda no nosso sistema democrático. Porque quem tem muito dinheiro, os muito ricos, têm capacidade de autofinanciamento e os pobres não têm capacidade de autofinanciamento. Você vai ter um parlamento cheio de muitos ricos e vai ter um parlamento sem representação de professores, de estudantes, de catadores, dessa diversidade que é o país. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de argumento. Eu sou daqueles que defendem um sistema misto, muito parecido com o que o Molon defendeu aqui. Acho que nós temos que ter uma base de financiamento público baixa, que garanta o mínimo de financiamento e de realização de campanhas eleitorais para os partidos, e um mecanismo de financiamento privado, primeiro, com teto baixo e não vinculado ao imposto de renda. Ou seja, o limite de doação é muito baixo e não é vinculado ao imposto de renda. E que proíba doar para mais de um no mesmo cargo. Porque quem doa para mais de um no mesmo cargo não está doando por convicção ideológica de que aquilo é o melhor para o país. Está doando porque espera que alguém se eleja e possa servir em algum momento. Mais ainda nos cargos majoritários. É um absurdo um sistema que permite o mesmo doador doar para todos os candidatos a presidente da República, para todos os candidatos a governador. Isso é uma aberração que desvirtua completamente a ideia de doação como um gesto de vinculação àquele projeto político que você acha o melhor para o país. Há várias perguntas sobre representação feminina. Eu queria deixar a última palavra. Se começamos com a senadora Elisiane, vamos terminar com ela, assim, tipo jogo rápido. Mas tem perguntas da Jaqueline Pitangui, Rosana Martins, enfim, mostrando que dados comparativos, mostrando que a representação feminina no parlamento brasileira é muito baixa. Pergunta objetiva é a seguinte: houve uma mudança agora recente na legislação que procura incentivar, salvo engano, tem uma vinculação entre recursos e candidaturas femininas. Qual é a sua expectativa com relação ao efeito disso e de outros fatores? E olhando para frente, qual é a cara do Congresso que vem pela frente aí, em termos de gênero? Haverá um aumento expressivo da representação das mulheres, senadora? Eu queria agradecer a todos que fizeram realmente os questionamentos. De fato, nós tivemos uma alteração muito importante agora na legislação, que ela incentiva o candidato ou a candidata, eu diria assim, mas serve tanto para a mulher quanto em relação ao negro, que é o incentivo de fato a ter voto. Então, ele serve como o dobro do votos para fins de fundo eleitoral, não fins de eleição. Então, se você tem, por exemplo, 10 mil votos, então serve como 20 mil votos para fundo eleitoral. Isso acaba incentivando os partidos, na verdade, a fazer também o incentivo da mulher na política. A gente ainda está muito aquém daquilo que a gente deveria ocorrer. Nós tivemos agora aqui, recente, no Chile, uma devolução de vagas, de cadeiras de mulheres para homens, porque já iria para o outro lado, né? Ou seja, teria mais mulheres do que homens. Então, a cota ela é muito importante. Estabelecimento de cota por um determinado tempo. Ela é importante, mas ela tem que ser transitória, sob pena da gente criar um outro fosso. O que aconteceu na Chile, eu espero que a gente realmente ainda tenha no Brasil, em algum tempo da história, quando nós tivermos uma maior participação, de fato, de mulheres. Agora, o percentual que nós temos hoje é um percentual, de fato, muito pequeno. Nós estamos aí entre 10% e 12%, tanto nas câmaras municipais, estaduais e no Congresso Nacional de todo o Brasil, quanto também em relação ao Executivo. Temos apenas uma mulher
como governadora do país. Então, a gente precisa ampliar ainda mais essa participação. A gente amplia, no meu entendimento, com a mudança da legislação. O que os colegas colocam em relação a essa reorganização partidária é fundamental, mas a gente precisa mudar a legislação como um todo, porque quando a gente muda como um todo, a gente alcança todos os partidos no Brasil. Isso automaticamente também dá uma maior isonomia e, portanto, uma maior ampliação das mulheres nos espaços de poder. Nós temos apresentado, eu mesma já apresentei vários projetos de lei para que a gente possa alterar isso, tanto em nível de Senado quanto em Câmara e também no Poder Executivo. Precisa haver, na verdade, uma disposição e uma boa vontade do Congresso, e aí não apenas das mulheres, mas, sobretudo, dos homens, que são hoje a maioria do Congresso Nacional, para que a gente possa, de fato, fazer essa ampliação, essa maior participação. E, por fim, Sérgio, eu quero cumprimentar a Fundação e a RAPS pelo grande debate, aos colegas, na verdade, a oportunidade de debater com eles. É fundamental o debate dessa natureza. A criminalização da política hoje no Brasil foi algo realmente muito sério, acabou, na verdade, fazendo, quando a gente vê algum comentário, olha, não tem que ter recurso para nada, eu disse, eu sou a favor do fundo eleitoral e do financiamento público, agora precisamos colocar ele de forma mais equilibrada em relação à equiparação com o restante do Brasil, mas precisa acontecer. É através da política que a gente vai resolver os problemas do Brasil, é através do fortalecimento dos partidos, é através do fortalecimento de uma maior representação pública que nós vamos melhorar o Congresso Nacional. Eu lembro do Ulisses, não sei se foi bem ele que falou, mas ficou meio que mitológica a frase, não é? Que o próximo Congresso será pior do que esse. Eu acho que o próximo Congresso poderá ser diferente desse. Nós precisamos melhorar a política, nós precisamos, na verdade, promover e buscar mecanismos para que nós possamos ampliar a representação. E eu acredito, sim, que ampliando a representação, nós vamos melhorar a qualidade também da política brasileira. É claro que isso não é o resultado imediato, isso não é uma equação 1 mais 1 é 2, há uma complexidade em torno disso, mas nós precisamos, na verdade, buscar esse mecanismo para que nós possamos ter uma sociedade melhor. Muito obrigada aos colegas pela oportunidade de estar com vocês, a Fundação FHC, a RAPS, pela grande iniciativa de fazer um debate de tão alto nível quanto esse. Muito obrigada. Obrigado. Eu queria passar a palavra para a Mônica. Aliás, Mônica, eu tenho tomado vários puxões de orelha aqui, dizendo: pô, você falou demais, você não deixou a Mônica falar. Eu queria que, primeiro, peço desculpas se foi essa a interpretação. Eu te chamei várias vezes para você entrar no jogo. Desculpa se pareceu Sérgio, calma, que eu tá tudo bem. Fica tranquilo. Tá, por favor. Mas já tomei calma, aqui easy. uns merecidos, talvez, tapinhas na orelha. Espero que tenham sido suaves aqui. Obrigadíssima pela oportunidade. Eu queria, na verdade, não só agradecer você, mas os nossos 3 convidados. Eu tive com os 3 recentemente na COP, na Escócia, e tenho profunda admiração e respeito por cada um deles. Deputado Alessandro Molon e deputado Marcelo Ramos são membros RAPS. Senadora Elisiane, eu espero que nos dê a oportunidade de tê-la conosco na nossa rede de membros. Já fiz o pedido para você, inclusive. Estivemos juntas por lá. Estou esperando o time aí, tem um tempo, né, para poder fazer. E eu fico feliz com as reflexões que chegaram também. Eu queria cumprimentar a Simone, Beatriz e todo mundo que mandou dúvidas e dizer da minha satisfação de ver 3 pessoas de altíssima qualidade colocando as diferenças de lado para debater um tema que interessa a todo mundo. Meu super obrigada a cada um de vocês, obrigada, Sérgio, a sua condução, e a gente se vê em breve.